Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta parte do discurso do método. Nesta quarta parte nós vamos apresentar as razões pelas quais Descartes apresenta as provas da existência de Deus e da alma humana, aquilo que é fundamento de sua metafísica. Vamos conferir? Nós terminamos a terceira parte falando que Descartes tinha escolhido um lugar mais tranquilo e mais recolhido para poder pensar, para poder escrever, um lugar onde ele escreveu algumas de suas meditações de cunho metafísico, que nós vamos apresentá-las aqui agora. O filósofo começa esta quarta parte dizendo que as suas meditações não são tão comuns, mas é necessário apresentá-las ao público para que as pessoas examinem e possam julgá-las conforme ele está elaborando as suas próprias ideias. Na terceira parte, percebemos que a ideia de Descartes era obedecer às leis e os costumes do seu país, aceitando isso como uma forma de verdade, porque eram escritos por pessoas mais sensatas e mais moderadas. Já na quarta parte, ele coloca uma ideia expressamente contrária a este preceito. É preciso colocar em dúvida tudo aquilo que chega até ele. Isso porque os sentidos podem nos levar a erros e algumas pessoas também podem cometer erros ao tentar raciocinar. Por isso ele rejeita então como falsa todas as razões que ele havia tomado antes por demonstrações, porque ele não vai perceber diferença quando pensamos no momento em que estamos acordados ou quando pensamos no momento em que estamos dormindo. Por isso ele chega à conclusão de que todas as coisas que chegaram ao seu pensamento quando estavam acordados não são mais verdadeiras do que as ilusões que ele possui em seus sonhos. Mas Descartes chega a uma conclusão. Ao notar que todas as coisas que ele queria pensar eram falsas, ele passa então a perceber que alguma coisa era verdade. O penso, logo sou. Era tão firme, tão segura, que nenhuma suposição dos céticos era capaz, então, de destruir esta própria verdade. Então, julgando desta maneira, o filósofo passa a colocar este penso, logo sou, como um dos primeiros princípios da filosofia que buscava. Descartes, então, começa a fazer algumas análises e ele chega à conclusão de que ele é, ou seja, ele era. E mesmo que ele fingisse que todas as coisas não são, como por exemplo o mundo não é, a terra, o céu, as estrelas, o mar, eu não estou aqui agora gravando este vídeo, mesmo que eu finja que todas essas coisas não são reais, eu não posso fingir que eu não sou. Ou seja, Descartes chega à conclusão, ele não podia pensar que não era. E diante de várias dúvidas, a verdade se apresentava então com muita evidência e certeza, a verdade do eu sou. E com este eu sou, Descartes chega a uma outra conclusão. Se eu sou esta substância, esta essência, esta natureza que pensa, então o eu sou é algo totalmente distinto daquilo que é o corpo, a matéria. E em seguida o filósofo reflete sobre o próprio ato de duvidar, que o nosso ser não é totalmente perfeito e que a perfeição consiste em ser maior em conhecer do que propriamente duvidar. E é daí que ele começa então um tipo de investigação para saber como que ele aprendeu a pensar em alguma coisa que fosse mais perfeita do que ele mesmo. Quando Descartes tira a conclusão de que ele vai relativizar então o ser de todas as outras coisas, como por exemplo céu, terra, mar, existência de algumas coisas físicas e materiais. Que se estas coisas elas não podem ser, são porque depende de minha natureza ou depende de um ser superior. E se for dependente de alguma coisa, já não são. E se elas não são, eu as tiraria do nada, estavam em mim, por causa dos meus próprios defeitos. Só que eu não posso utilizar este mesmo tipo de raciocínio para uma ideia de algo que é superior a mim, muito mais perfeito. Só poderia ser colocado em mim por uma natureza que fosse mais perfeita e superior à minha natureza.
E Descartes vai utilizar aqui algumas ideias da escolástica para mostrar que é preciso que exista algo que seja necessário e que mova todas as outras coisas que estão no mundo de uma maneira contingente. Esta coisa necessária que nós estamos apresentando passa a ser Deus. E é justamente este Deus que marcou a minha natureza humana com a verdade e que não me deixa ser enganado pelo meu próprio entendimento. Porque se alguma ideia que estivesse em mim contivesse algum tipo de imperfeição, certamente esta ideia não veio de Deus. E Descartes vai dizer que ele tinha muitas ideias de muitas coisas físicas, sensíveis, corporais, e mesmo quando ele estava sonhando, estas ideias também estavam presentes. Ou seja, acordado ou dormindo, não poderia negar que estas ideias lhe acompanhavam. E que existindo uma natureza inteligente, esta natureza se diferenciava então de tudo aquilo que é composição corporal. E tudo aquilo que compõe um tipo de corpo cria um certo tipo de dependência. Esse tipo de dependência, então, para Descartes, será então um tipo de manifestação de um defeito. Deus não poderia então conter em si estas duas naturezas ao mesmo tempo, porque não poderia compor ou caber em Deus ou no conceito Deus defeitos. Por isso Deus é essa inteligência pura e todas as outras coisas derivariam dele, de sua potência. E foi a partir daí que o filósofo se propôs a buscar outros tipos de verdade, por já ter encontrado a primeira verdade, a primeira evidência do eu sou, ele parte para outros tipos de buscas. Enquanto isso, o filósofo se propôs a procurar outros tipos de verdade. Tendo encontrado já sua primeira evidência no eu sou, ele parte para outras buscas. E ele se inspira bastante nos geômetras e na forma que os geômetras utilizam para encontrar as suas verdades, ou encontrar as verdades de seus objetos, podendo medi-lo, podendo calcular profundidade, peso, podendo calcular aquilo que pode ser movido ou não, podendo pensar em diversas figuras geométricas, enfim. Com todas estas evidências, buscando de todas as maneiras, nada poderia garantir a si mesmo a existência de determinados objetos. Se eu quiser falar de um triângulo, é preciso que os seus 3 ângulos sejam iguais a 2 retos. Mas não vi aí nada que me garantisse haver no mundo algum tipo de triângulo. E a ideia de um ser que é perfeito estava incutido na natureza na mesma forma que nós temos incutido a ideia de perfeição dentro da ideia de um próprio triângulo ou de outra figura geométrica. Assim eu chego à conclusão que este Deus é ou existe. Mas por que muitas pessoas possuem dificuldade para conceber esta ideia da existência de Deus? Descartes vai dizer que as pessoas possuem dificuldade para falar da alma humana, da alma de Deus, sobre Deus, porque estão muito acostumadas a trabalharem com conceitos extremamente materialistas. Inclusive, vários filósofos vão dizer que uma verdade só pode chegar ao nosso entendimento quando ela perpassa pela experiência, ou seja, uma verdade precisa ser empírica. Mas Descartes não acredita nesse tipo de intervenção empírica para que o nosso entendimento absorvesse então a verdade. Ele vai dizer que isto seria o mesmo que querer ouvir alguma coisa e querer utilizar os olhos para que isso aconteça. Ou seja, nenhum dos nossos sentidos pode nos garantir alguma coisa sem a intervenção do nosso entendimento. É o contrário do que diriam os empiristas. E é justamente em nosso entendimento que Deus deixa a marca da sua existência. Ao mesmo tempo, a garantia de que o que nos propõe a pensar só pode ser verdadeiro e justo, ou seja, só pode ser perfeito. E é possível que muitas pessoas não estejam convencidos da existência de Deus, porque estas pessoas estão acostumadas a pensar de uma maneira diferente pelo próprio corpo, a se sentirem seguros pelos sentidos. E Descartes vai nos apresentar uma ideia de que os sentidos, eles podem nos enganar. Da mesma maneira,
não poderíamos pensar, senão por uma insensatez, de que a mesma forma que eu falo que existem estes livros que estão na minha frente, quando eu estou sonhando, eu também penso da existência destes livros e acredito à minha inteligência ou ao meu entendimento que estes livros realmente existam. E eu não sei a diferença de quando estou acordado ou de quando estou dormindo. E quem que nos garante que os pensamentos que vêm quando nós estamos dormindo são mais falsos do que os pensamentos que nós temos quando estamos acordados? Nem os melhores espíritos poderão eliminar esta dúvida em nós. Por isso aquilo que Descartes toma como regra de que todas as coisas que vêm a nós de uma maneira clara e distinta só podem ser feitas assim quando vem de Deus, que é um ser perfeito e é um ser que existe, e tudo que está em nós só poderia ter vindo dele. E se existe em nós alguma coisa que seja confusa, que seja obscuro, esta coisa é porque participa do nada. E se essa coisa participa do nada, não pertence à natureza de Deus, pertence à natureza humana, e porque nós somos imperfeitos, podemos pensar coisas confusas e podemos pensar coisas obscuras, mas não podemos pensar tais coisas quando estas coisas vêm diretamente de Deus para nós. Por isso que é fácil dizer que quando nós estamos acordados e temos algumas ideias ou vários devaneios, estes devaneios não se diferem dos devaneios que nós temos quando estamos dormindo também. E por mais que nós estejamos dormindo, eu não posso duvidar da verdade de que eu penso. Quer acordado ou dormindo, eu preciso seguir o caminho da minha própria racionalidade. E eu falei da racionalidade, não da nossa imaginação ou dos nossos sentidos, porque a nossa imaginação pode criar inúmeros mundos, como por exemplo o corpo de uma mulher unido ao corpo de um peixe. Eu posso pensar uma sereia, eu posso unir várias figuras que existem, que eu sei que são seguramente no mundo, porque vem a minha inteligência, ao meu entendimento, o que é mulher, o que é peixe, mas a minha imaginação pode juntar estas duas coisas de uma maneira que não existe no mundo sensível e que não pode sequer existir como verdade evidente, clara no mundo inteligível. O que eu tenho que levar em consideração é que por mais que eu faça essa união entre várias coisas que no mundo não existe, entre aspas, eu tenho que pensar que estas ideias que estão chegando até a mim, estas ideias adventícias, elas também têm algum fundamento de ser, porque Deus colocou estas ideias em mim. E eu, pela minha forma confusa de olhar o mundo, por ser imperfeito, eu vou fazendo readaptações que também são imperfeitas. Mas Deus, como ser perfeito, não me deixa enganar quanto à existência reais de tais coisas e de tais pensamentos. Ok, pessoal, chegamos ao final deste vídeo, e neste vídeo especificamente nós percebemos que Descartes trabalhou algumas ideias de sua metafísica. No próximo vídeo nós vamos perceber algumas ideias da física, sobretudo sobre os movimentos do coração, sobre a medicina, a diferença da alma dos seres humanos com a de outros animais. Eu espero você no outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal para a gente continuar a nossa conversa sobre filosofia e humanidades. Um abraço e até a próxima!